Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, essa liturgia que hoje a Igreja nos convida a viver, podemos dizer que é uma liturgia da esperança. Esperança em 2 sentidos. O primeiro ponto dessa esperança é o que está relatado na primeira leitura de São Paulo à comunidade de Tessalônica, sobre a questão dos mortos. Todos nós já passamos pela questão de enterrar um ente querido, de passar por uma situação de morte da nossa família, de amigos, de pessoas que estão próximas a nós. Naquele tempo também as pessoas tinham as suas dificuldades em encarar a morte, como é que seria a vida, esse negócio de quando Jesus voltar, como é que vai ser a questão dos mortos. E São Paulo então deixa uma doutrina muito certa para que a gente possa refletir sobre isso. Olha o que ele nos diz: Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros. Porque tem muita gente que acha que quando a pessoa morre, acaba tudo. Oh, meu irmão, minha irmã,
Se nós acharmos que a nossa vida se resume apenas neste mundo, como diz São Paulo em outra passagem, somos os mais dignos de dó. Porque não fomos feitos apenas para este mundo. Por isso, São Paulo, ele fala à comunidade de Tessalônica: se Jesus morreu e ressuscitou, olha só, se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é nossa fé, de modo semelhante Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. São Paulo deixa essa doutrina para nós entendermos que a morte não tem a última palavra. E olha o que ele diz: isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, nós que fomos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E em seguida, nós que formos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Isso não é esperança, meu irmão, minha irmã? Então, aqueles que já morreram, por isso a igreja ela é tão sábia que ela reza em todas as missas em sufrágio pelos nossos irmãos que já faleceram. E nós que ficamos, se nós formos dignos da segunda vinda de Cristo, aqueles que morreram vão ressuscitar primeiro e nós seremos arrebatados. Olha que maravilha! É uma teologia da esperança e não da desesperança. Tomem muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Eu já escutei nesses meus 30 anos de padre pessoas dizerem assim: morreu porque Deus quis. Meu irmão, será que Deus quer a morte nossa? A palavra de Deus diz: Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. A morte faz parte da nossa existência biológica. Eu vou morrer um dia. Qual dia? Não sei. Você sabe o dia que você vai morrer? Não. Aqueles que morreram hoje saberiam que iam morrer hoje? Não. A morte vem para todos. Mas só que nós temos que saber encarar a morte com fé e esperança. Por isso, São Paulo exorta a comunidade de Tessalônica e nos exorta no dia de hoje. Não tememos a irmã morte, como dizia São Francisco de Assis. Ela caminha conosco. Ela tem que ser a nossa amiga, não é a nossa inimiga. Ai, padre, é tão difícil encarar a morte. Eu sei que é difícil, mas temos que encará-la. Ela não pode ser um bicho-papão na nossa vida. Por isso, é esperança. E o outro ponto que Jesus nos apresenta na esperança é o que ele nos diz aqui. É o plano de vida de Jesus. É o plano de ação, vamos assim dizer. Jesus apresenta um plano de ação da esperança. Primeiramente, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. De fato, isso é verdade. O Espírito do Senhor está sobre Jesus, porque ele o consagrou. Como diz Jesus, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova, ou seja, a esperança. Para quem? Aos pobres, aos cativos, aos cegos, para libertar os oprimidos. Nós vamos até rezar hoje a oração eucarística para diversas circunstâncias 4, que tem como tema Jesus que passa fazendo o bem. O Espírito do Senhor está sobre Jesus porque ele passou a vida fazendo o bem. Minha gente, olha a vida de Jesus. Curou, ressuscitou, perdoou pecados. Quanta esperança Jesus restituiu para muitas pessoas.
E aqui também para nós, meus irmãos e irmãs, Ele quer dizer para mim e para você que Ele está olhando por cada um de nós, que nós precisamos ser esses discípulos e missionários da esperança. De gente que não fala de esperança nesse mundo está cheio. Mas os cristãos precisam ser discípulos e missionários da esperança. Certo, meus irmãos? Concordam comigo ou não? Aí eu te pergunto, você é discípulo e missionário da esperança? Sorria, você está sendo filmado, olha lá. Precisamos assumir este discipulado. Eu preciso ser um homem da esperança, uma mulher da esperança. Ser discípulo e missionário hoje é seguir os passos de Jesus. Então vamos pedir essa graça ao Senhor no dia de hoje, que sejamos esses discípulos e missionários que levam a esperança. Porque lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz: a fé é o fundamento da esperança de algo que não se vê. A fé é isso. Faz eu ter essa esperança de algo que ainda não estou presenciando, mas que eu tenho certeza que vai acontecer. É isso que Jesus espera de mim e de você. Então vamos pedir essa graça e não vamos parar. Quando a morte nos visitar, quando as situações não correrem muito bem, numa situação de doença, numa situação adversa da vida, vamos ter esta esperança viva, que o Senhor está ao nosso lado. Por isso você está aqui no santuário do Pai das Misericórdias, que é o Deus de toda consolação. Ele vai nos consolar em todos os momentos da nossa vida. Isso é esperança, meu irmão, minha irmã. Então peçamos esta graça e que o Senhor nos ajude neste santo propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.